E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula de eletricidade hoje. E hoje a gente vai abordar a questão da potência e da energia elétrica, tá? Como que você consegue identificar a capacidade de um equipamento em realizar trabalho e também qual é o consumo dado por esse equipamento, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a aula. Pessoal, então vamos começar a nossa aula sobre potência elétrica e energia, tá? Na aula passada a gente viu as relações da lei de Ohms, né? A gente viu que a relação entre causa, causa, oposição e o efeito, né? Então a gente tem que aqui a gente quer o fluxo de carga no circuito elétrico dado pela corrente, que vai ser igual a causa causado pela tensão elétrica, que é como se fosse a pressão necessária para que isso acontecesse, dividido pela sua oposição, que seria a resistência à passagem desse fluxo de carga, tá? E a gente viu também que a gente pode resolver essas relações através do triângulo, né? Então a gente pode fazer um triângulo e aí colocar as letras I, letra R e letra E ou V, né? A gente viu que a gente relaciona com fontes de tensão e a letra V com quedas de tensão. Mas esse triângulo pode ser utilizado tanto para fontes como para quedas. Então, se você quer encontrar a, a corrente, você tampa a letra I, faz V dividido por R. Se você quer encontrar a tensão, você tampa o V e faz I vezes R. Você quer encontrar a resistência, tampa o R e faz V dividido por I, tá? E a gente também vai trabalhar hoje nessa aula potência, tá? O tema dessa aula. Então, o que vem a ser a potência? Potência é a capacidade de realizar trabalho, tá? Em relação ao tempo, tá? Então, matematicamente a gente tem potência é a energia gasta, tá? Em relação ao tempo, tudo bem? Eu vou colocar a energia em itálico, meio de lado, porque o símbolo da potência, pessoal, é o watts, tá? Em homenagem a James Watts, tudo bem? Então, pessoal, a potência está relacionada com a capacidade de realização de trabalho. Qual que é a quantidade de energia, no caso da elétrica, a conversão de energia possível em relação ao tempo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tem uma pessoa que consegue lavar 10 pratos, vamos falar assim, consegue carregar 10 pratos por vez, tá? Então, essa pessoa consegue transportar essa quantidade de pratos de um lado para o outro, tá? Em um segundo, em um minuto, tá? Melhor, um minuto. A cada um minuto, essa pessoa consegue transportar 10 pratos por minuto, tudo bem? Então ela pega o prato do lado direito e leva para o lado esquerdo. E aí você tem outra pessoa que consegue pegar 20 pratos, tá? Ela consegue pegar 20 pratos, passar de um lado para o outro, tá? Em um minuto, tudo bem? Então o tempo é o mesmo. Mas essa pessoa consegue 10 pratos e essa consegue 20 pratos. Então, numa análise bem básica, você percebe que quem realiza mais trabalho por minuto, tá? É o homenzinho da direita aqui, tá? Então ele consegue 20 pratos por minuto, passar de um lado para o outro, enquanto esse cara consegue somente 10 pratos. Então esse cara aqui realiza mais trabalho em relação ao tempo, tudo bem? E esse aqui realiza menos trabalho. É isso que essa equação está nos mostrando, tá? Então, na verdade, o que acontece?
aqui realiza menos trabalho, ele gasta menos energia. Esse cara que está carregando 20 pratos, ele está gastando mais energia por minuto, certo? Então imagina você passando um prato o dia inteiro. O que você vai sentir? Você vai sentir cansaço, porque você está gastando energia, tá? Então você gasta mais energia por minuto do que esse carinha aqui, tudo bem? E essa relação entre energia gasta em relação ao tempo, que essa equação da potência está nos mostrando, pessoal, tá? No caso aqui, ó, a energia, o W, pessoal, esse W em itálico, ele representa energia. E a energia, a unidade dela é joules, tá? Enquanto que o tempo aqui, pessoal, ele é dado em segundos, tá? Então, a potência ela é dada em watts, tá? E watts, na verdade, é joules por segundo, tudo bem? Então, o que acontece? Quanto maior a potência de um componente, mais energia ele gasta, tá? Maior é o gasto de energia que ele tem, tá? Em relação isso por segundo, tá? E outro detalhe, né? A gente viu que em tensão elétrica, o que a gente viu em tensão elétrica, pessoal? Tensão elétrica é igual a energia, né? Gasta por carga elétrica, tudo bem? Então se eu manipular essa formulinha, o que eu vou ter? Se eu jogar o que para cá? Ó, né? Se eu fizer isso, eu vou ter que energia, tá? Eu estou colocando em itálico aqui por causa da unidade de watts. Eu vou ter que energia vai ser o que? Vai ser tensão vezes a carga elétrica, tá? Então energia é igual a tensão vezes carga elétrica, tá? Se eu substituir isso aqui na fórmula da potência, o que eu tenho? Eu tenho que potência vai ser igual a tensão vezes a carga elétrica dividido pelo T, né? O T, só troquei o V e o Q pela energia e mantive T, tá? E a gente viu o que também, pessoal? A gente viu que corrente elétrica, o que é corrente elétrica? É um fluxo de cargas elétricas, a carga elétrica aqui representada pela letra Q, em relação ao tempo, em segundos, certo? Então olha aqui, ó, Q por T. Q por T é corrente elétrica. Então eu posso escrever que a potência elétrica ela é também definida pela relação entre tensão e corrente. Tudo bem? Então, pessoal, potência está relacionada com essa capacidade de realizar trabalho. Então, vamos pegar um exemplo aqui, o exemplo do chuveiro, tá? Então, significa que se eu tiver um chuveiro de 2.500 watts, tá? E um chuveiro de 5.000 watts, tá? Que acontece? Qual que vocês acham que a tendência, né? Vamos falar em tendência, porque tem a questão da eficiência também que a gente vai falar mais para frente. Mas se você tem um chuveiro de 2.500 watts, se você tem outro de 5.000 watts, qual que vocês acham que vai produzir mais calor, que vai te entregar água mais quente, tá? O chuveiro de 5.000 ou o chuveiro de 2.500, tá? Analisando a potência, pessoal, somente a potência, sem analisar a eficiência, tá? A gente pode dizer claramente que quem vai te entregar mais calor, tá? Vai ser o de 5.000 watts, tudo bem? Porque a potência dele é maior. Ele tem maior capacidade de realizar trabalho em relação ao tempo, tá? Enquanto que o de 2.500, se você pegar o inverno aí, você vai estar lascado, porque esse cara aqui provavelmente não vai dar conta de te entregar água quente, né? Só se você diminuir a vazão de água lá e tudo bem, tá?
Outra coisa que o pessoal questiona bastante, qual que é o mais potente? Tá? É um chuveiro, vamos colocar aqui os 5.000 watts. Eu tenho um chuveiro de 5.000 watts, só que a tensão elétrica é 220, tá? 220 volts. E o outro chuveiro é 110 volts, tá? Então você tem a mesma potência, tá? Você tem a mesma potência. E aí você tem um chuveiro de 220 volts e o outro 110 volts. A questão é, qual que vai gastar mais energia, pessoal? Qual vai gastar mais energia? O de 220 ou o de 110? Tá? E também é o seguinte, qual que vai produzir mais potência, né? O de 220 ou de 110? Tá? E na verdade, pessoal, isso é redundante, tá? Independente se a tensão é 220 ou 110 volts, tá? A potência que vai ser produzida vai ser a mesma. Se a potência é a mesma, a energia que vai ser produzida vai ser igual para 220, tá? Igual para 110, tá? Não há diferença. O que pode acontecer é o seguinte, vamos pegar aqui uma resistência de chuveiro. Eu já vi isso escrito na resistência de chuveiro, tá? Então, pessoal, ainda com um exemplo do chuveiro, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Normalmente é comum acontecer isso também, ó. Você encontra lá um chuveiro que lá ele fala que ele pode ser utilizado em 220 volts, tá? Tem lá 6.500 watts. E ele pode ser aplicado em 110 volts, tá? 110 volts, 4.400 watts. Isso é possível? A mesma resistência ser aplicada tanto em 220 como em 110? Sim, é possível, pessoal. O que acontece é que quando você está trabalhando em 220 volts, ele vai usar a maior parte da resistência. Lembrando que a resistência do chuveiro é uma resistência variável, tá? Se você pega as mais antigas, ela vai ter os pontos de conexão, né, que vai variar a resistência, tá? Então você consegue ligar a mesma resistência em 220 ou 110. O que vai limitar a capacidade desse resistor é a sua corrente, tá? Ah, mas tem como eu descobrir qual que é o valor da minha resistência pela potência e tensão? Você consegue sim, tá? Como que você faz isso? O que acontece, ó? P, vamos desenhar o triângulo da relação entre resistência, corrente e tensão aqui, ó. Então tenho aqui, eu tenho R, eu tenho V. Então, pessoal, o que é o I, pessoal? Se eu tampar o I aqui, ó, eu vou ter que I é igual a V dividido por R. Então, se eu substituir o valor de I, colocar esse valor de I aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar V vezes V dividido por R. Tudo bem? Por quê? O I é igual a V sobre R. Então eu posso encontrar a potência também fazendo o quê? V ao quadrado dividido pela resistência. Você acha potência também. Então só com a informação de tensão e potência você sabe o valor da sua resistência, tá? Outro fato, se eu tiver somente a corrente, também dá? Sim. Tá? Se você tem valor de corrente e potência, também consegue. Tá? Encontrar resistência. Tá? No caso dessa formulinha, para mim encontrar resistência, eu acabo manipulando ela de forma que o R vem no lugar do P. Tá? Então, se eu for encontrar resistência por essa formulinha aqui, ó, vai ficar R, tá?
é igual a V ao quadrado dividido pela potência. Tudo bem? Mas essa formulinha aqui eu consigo encontrar a minha potência, tá? Outra forma de encontrar potência. Tá? A potência é igual a V vezes I, certo? Mas o que é o V? Ó, se eu tampar o V aqui, ó, eu vou ter I vezes R. Então eu posso colocar aqui, ó, R vezes I, ok? Isso daqui está equivalendo a meu V, tá, de tensão. E o I da formulinha da potência. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a resistência vezes a corrente ao quadrado é igual à minha potência. Tudo bem? Então, pessoal, tanto... Deixa eu colocar resumido aqui um quadro. Então, eu posso encontrar a minha potência. Minha potência pode ser dada por V vezes I. Tudo bem? Eu posso ter a potência também encontrada por V ao quadrado dividido por R. Eu posso ter também a potência definida por R vezes I ao quadrado, tá? São algumas formas de eu encontrar a minha potência elétrica, tá? E perceba outra coisa, pessoal, a potência elétrica, ela não é definida somente por causa da tensão ou por causa da corrente, ela é uma combinação dos dois. Então acontece, ó. Então vamos pegar o exemplo, o carro, né? Você pega qual que é a tensão de um carro, né? Pega a bateria de um carro. Na bateria de um carro, pessoal, normalmente a tensão elétrica ela é 12 volts, certo? Se for ver, a tensão ela é bem baixa, não é verdade? É uma tensão baixa e até mesmo uma pilha, né? Você tem aquelas pilhas de 9 volts, você consegue, ou se você une aquelas pilhas AAA, une algumas pilhas daquelas, você já consegue os 12 volts, né? Mas o que acontece? A gente tem que a bateria, a potência dela não é somente em relação à tensão, mas também a corrente. Por quê? Porque a corrente, o carro precisa de uma potência, né? Que seja suficiente para fazer rodar o motor, né? O motor do carro, né? Dar partida no carro. Então, se você só pegar em relação à tensão, você pensa que a bateria não tem potência, mas ela tem devido a conseguir fornecer um valor alto de corrente. Por isso que a bateria ela é grande daquele jeito, né? Por quê? Porque ela precisa de ter energia, ter massa internamente para conseguir fornecer essa potência elétrica necessária para fazer o motor rodar. Então o que acontece nas linhas de transmissão? Muitas vezes você tem lá, ó, vamos pegar aqui um exemplo, ó. O que importa nas linhas de transmissão, pessoal? Transmissão de energia elétrica. É a potência. O que importa é você fazer transferência de potência, enviar a potência onde você acha necessário. Só que perceba o seguinte, na rede de transmissão você percebe que os cabos não são muito grossos, né? Os cabos são até finos, só que eles carregam uma grande potência elétrica. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho potência, né? Imagina que eu tenho
5.000 volts, tá? Isso daqui é o valor de tensão, 5.000 volts. E eu tenho 1 ampere, ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? 5.000 volts vezes 1 ampere, vou ter quantos watts? 5.000 watts, tá? Mas perceba que a corrente ela é baixa, né? Uma corrente baixa. O ao contrário também é verdade. Se eu tenho somente 1 volt, tá? Mas eu tenho 5.000 amperes de corrente, eu vou ter os meus... Opa, pessoal, eu errei no negócio aqui, pessoal. Calma aí. Aqui não é ampere, né? Aqui é... Aqui é watts, né? Dando bronha aí. Então, se eu tenho 1 volt e 5.000 amperes, eu vou ter também os meus 5.000 watts de potência. Mas qual que é a diferença aqui, pessoal? O que vai acontecer? A bitola do cabo da rede de transmissão elétrica, tá? Ela é determinada pela corrente que passa nele, tá? Então, se você consegue aumentar a tensão elétrica e diminuir a corrente, você transfere, tanto nessa condição como nessa condição de baixo, você está transferindo os mesmos 5.000 watts de potência, tá? Então, por isso que as bitolas são finas dos cabos de transmissão, da rede de transmissão, porque você tem uma tensão muito alta, com uma corrente mais baixa, para transportar essa energia elétrica, essa potência elétrica para a residência dos consumidores, tá? Agora, com certeza, essa forma aqui é mais barata, tá? Na maioria dos casos, do que fazer esse tipo de situação, né? Tem 1 volt 5.000 amperes. Você ia precisar de uma bitola bem maior na rede de transmissão para conseguir transferir essa potência, tá? Pessoal, outra definição importante que vem junto com a potência é a energia, tá? Energia ela pode ser consumida ou fornecida, né, por um sistema, tudo bem? E ela faz parte do nosso dia a dia, tanto é que em nossas casas nós temos os relógios medidores, né? A gente tem os relógios que medem a energia, né? Tem lá um sistema de engrenagens que contabiliza quanto você consumiu. Então não importa qual que é a potência dos equipamentos da sua casa, né? No final do dia o que importa é quanto você consumiu dessa energia, né? Então, pela formulinha a gente tem a relação que potência é igual a energia dividido pelo tempo, tá? Se a gente manipula ela, passa o tempo multiplicando, né, para o outro lado da igualdade, a gente tem que a energia é dada pela potência vezes tempo, né? E essa informação ela é dada em watts por segundo, watt segundo, ou joules, né, que é mais conhecido joules, tá? Só que acontece, para efeito prático, o tempo em segundos e a utilização dessa potência, a energia consumida ela é muito baixa, muito pouco, né, de estimar quanto que é isso consumido, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente tem outra unidade utilizada para consumo de energia, tá? Em que a gente tem a nossa potência, tá? Dada em watts, tudo bem? E a gente acaba utilizando o tempo, tá? Em horas, tá? Em horas. E aí o que acontece? Né? Você tem o que a gente também... Então acontece, a unidade de medida nesse caso, tá? É o watt-hora, tudo bem? É outra unidade que você pode utilizar, tá? Então, o watt-hora é outra unidade, mas no nosso relógio de casa a gente usa o quilowatt-hora, tá? Então, a energia, tá? Ela é dada em quilowatt-hora em nossas casas, nossas residências. Que vai acontecer? A potência vai continuar sendo em watts,
tá? O tempo é em horas, ok? Só que aqui você divide por 1000, tá? Então a gente acaba contabilizando a energia gasta em nossa casa em quilowatt-horas, tá? É uma forma mais fácil da gente verificar quanta energia foi consumida. Pessoal, como exemplo para essa questão da energia, vamos pegar aqui, ó, como exemplo para a gente calcular a energia, pessoal, consumida. Vamos pegar esse exemplo que ele é bem completo, tá? Então ele pergunta aqui o seguinte: qual que é o custo total da utilização dos itens a seguir, considerando uma tarifa de 11 centavos por quilowatt-hora, tá? E aí ele dá vários equipamentos. Vamos fazer dois equipamentos aqui, ó. Vamos fazer a secadora, tá? Vou fazer a secadora e vamos pegar aqui o PC. Vamos fazer esses dois, tá? Então vamos lá, secadora primeiro. Tudo bem? Secadora. Quais são os dados que a gente tem? Que ela consome 4.800 watts de potência, tá? 4.800 watts, tá? E ela está ligada por 20 minutos. Ok, pessoal, então o que acontece? A gente tem que encontrar a resposta em quilowatt-horas. E aqui o tempo está em minutos, então a gente tem que fazer uma conversão aqui, né? Então o que acontece? Se uma hora eu tenho 60 minutos, tá? Regra de 3 aqui, ó. 20 minutos, eu vou ter quantas horas, né? Qual que vai ser meu tempo aqui? Então multiplica cruzado, fica o que aqui, pessoal? Tempo vai ser igual... Opa! Eu vou ter tempo vezes 60. Tudo bem? Que é igual a 1 hora vezes 20 minutos. Tá? Então, está multiplicando, passo dividindo. Se eu fizer a simplificação aqui, eu tenho que o tempo é igual a 1/3, né? Dividir 20 por 60, aqui eu tenho que é 1/3. 2 dividido por 6. Se eu pegar o 2 dividido por 2, fica 1. 6 dividido por 2 fica 3. Então, tempo igual a 1/3 de horas. Ok? 1/3 da hora. Também a gente pode trabalhar com 0,33, né? 0,33 horas. Vamos trabalhar com esse daqui que fica mais fácil, tá? Beleza, eu já tenho tempo em horas, tá? E agora eu posso calcular. Eu já tenho a potência é 4.800 watts. O tempo em horas é 0,33 horas. E aí eu faço, né? A formulinha é o quê? A potência. Eu vou usar, no caso, a formulinha do quilowatt-hora, pessoal. Então, potência em watts. O tempo em horas. Dividido por 1000 aqui, né? Então, eu vou ter 4.800
vezes 0,33 dividido por 1000. Então, eu tenho aqui 4.800 vezes 0,33 é igual a 1.584, dividido por 1000, eu tenho 1,584 kWh consumido, ok? Então esse que consumiu aqui. PC, pessoal, vamos calcular o PC, ó. O consumo é 80 watts, ele ficou ligado durante 6 horas. Qual que foi a energia consumida? É a mesma fórmula, tudo bem? Então a gente tem que energia consumida, tá? Em kWh. Não, pode usar, pode pegar. Tá bom. Igual a potência vezes o tempo dividido por 1000. Então aqui é só substituir, pessoal. Já não precisa fazer nenhum trabalho de conversão para horas, porque já foi entregue, a hora já foi entregue, né? Padronizado. Então só substituir aqui que eu tenho 80 vezes as 6 horas dividido por 1000. Então o que acontece aqui? 80 vezes 60 dá 4.800. Então a energia consumida é igual a 4,8 kWh. Opa, pessoal. Comi bronha aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Não é 60, é 6 horas, né, ó. Acabei errando aqui, ó. Então diminui um zero aqui, ó. Ensinando errado para vocês aí, ó. 80 vezes 6 horas dividido por 1000. Então 80 vezes 6 dá 480. Dividido por 1000 dá 0,48. Ok? Então essa daqui é a energia consumida pelo nosso PC, 0,48 kWh. Então, para saber quanto centavos, né, gastou, eu tenho 11 centavos. 11 centavos equivale a 1 kW, regra de 3 de novo. Então, quanto que foi meu consumo, eu não sei. Eu sei que eu só consumi 0,48 kW. Então, para multiplicação cruzada, né? S vezes 1. Que o S meu simboliza aqui o gasto que eu quero saber, tá? E o 11 vezes 0,48. Eu tive um gasto de 5 centavos, né? Que na conta vai dar 5,28. Mas praticamente eu gastei 5 centavos aí. Então, pessoal, veja o seguinte: o computador ficou ligado 6 horas, a secadora ficou 20 minutos, né? É o tempo dela. E a secadora secou mais. Então, você pode chegar no teu esposo e falar: ó, amor, a gente vai economizar mais energia se eu ficar aqui no computador e não ligar a secadora. Então me deixa quietinho aqui sem trabalhar na secadora. A secadora não gasta de energia enorme para nós, né? Do ponto de vista de economia, realmente faz sentido, né? 5 centavos na frente do computador, 17 centavos com a secadora ligada 20 minutos. Então, mas eu acho que a sua esposa não vai gostar muito dessa justificativa, né? Quando você vir para ela falando que vai economizar se ficar na frente do computador 6 horas. Então, pessoal, os exercícios para a gente praticar a questão da potência de energia, tá? Se encontra no livro Boyle Stead, página 109 começa, tá? Exercício 20, 22, 24, 26, 38 e 48. O 48 vai ser a letra A, B e E.
tá? Do exercício 48, tá? Então, por enquanto, é só, pessoal. É isso aí, mecânica. Estamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre potência e energia. E espero que tenha auxiliado, ajudado vocês a identificar a potência de um equipamento, a energia gasta por um equipamento em relação ao tempo aí de utilização, tá? Semana que vem vai ser eficiência energética. Provavelmente nessa quinta-feira agora não vou conseguir estar com vocês devido a alguns compromissos. Com o meu compromisso das 7 às 8, mas caso termine mais cedo eu apareço na sala de aula com vocês, tudo bem? Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp para mim que eu vou buscar ajudá-los da melhor forma possível, ok? Então pessoal, por enquanto é só. Um abraço e até mais.